aniversário de Porto Alegre, né? Quer dizer, um número também significativo, presente, né? É um presente para Porto Alegre, gaúchos. como tantas outras coisas que aconteceram essa semana importantes, né? Hoje mesmo pela manhã, nós tivemos aí a divulgação da nova construção da Ponte do Guaíba, aí pela nossa presidente. E aí, Rodrigo, será que essa ponte sai ou não sai? Será que vai ser mais um presente aí para o pessoal de Guaíba, de toda a região, inclusive da tua região, né, de São Jerônimo e tal, que as pessoas se deslocam tanto à nossa capital? Pois bem, doutora Silvia, eu que sou da região carbonífera, eu tenho que pegar sempre a 290 para me deslocar aqui para a capital. E com certeza, inúmeras vezes, já fiquei trancado na nossa ponte atual, né? Uma ponte com mais de 50 anos. Então, essa ponte vem no momento, essa notícia hoje da nossa presidenta, que falou ao vivo nas principais rádios de comunicação aqui do Rio Grande do Sul, vem no momento muito oportuno. A princípio, as obras irão começar em junho já, até por questões de campanha eleitoral, né? E está previsto que essa construção seja feita em 3 anos. Uma obra aí de quase 700 milhões de reais. Só o fato assim, que é importante e que é interessante, que ela não veio aqui para dar esse anúncio assim, ao vivo e a cores, foi pela rádio. Isso que me chamou a atenção talvez seja a questão desse desgaste da Petrobras que está acontecendo. Tá muito ruim para a nossa presidenta. Hoje, na mídia, já saiu que a oposição conseguiu, agora vamos ver se isso se afirma, que a oposição conseguiu os votos tanto na Câmara de deputado federal, tanto no Senado. Então, está dando um grande desgaste. A presidenta da Petrobras já foi convocada também para dar esclarecimentos no Senado Federal, então está uma questão bem adversa lá. Então, essa medida de ter feito esse anúncio aqui veio até para dar uma acalmada nos ânimos de nós gaúchos, porém, esse fogo não será, dessa questão da Petrobras, não será apagado com pouco extintor, com poucas chamas, digamos. Seria isso. Muito bem. E nós estamos aqui, então, no canal 11 da NET 55HF, o Vitrine RS, com um oferecimento de Marcelo Martins Arquitetos, Mistura Pisos e Revestimentos, Estofados Century. E, Rodrigo, será que isso não veio realmente só porque é semana de aniversário de Porto Alegre? Essa questão da ponte? Não, então, é uma somatização da questão do aniversário, né? Até ela fez uma saudação hoje a nós porto-alegrenses, aos porto-alegrenses em si, né? E também vem a questão dessa futura CPI da Petrobras, né? Das fraudes que aconteceram lá. Então, veio para acalmar um pouco os ânimos. Porém, como eu disse, né? Não vai ser com pouca... Essas chamas, esse fogo está muito forte, está muito intenso, um desgaste muito grande a nível federal, a nível da presidenta que quer ir para a reeleição. Então, mas independente disso, que é uma questão que vai ser bem debatida em todos os órgãos e mídias do Estado, essa realização, essa promessa eleitoral da presidenta, que é a ponte, até então está sendo hoje, né, que foi pronunciado por ela, irá ser cumprida, né? Só queria também deixar aqui um comunicado que é interessante, nós viemos acompanhando já durante a semana toda, essas semanas que se passaram, já falamos aqui no nosso comentário, nosso pequeno comentário jornalístico, né? A gente faz um comentário, pois eu e a doutora Silvia não somos jornalistas, eu sou vereador e administrador, a doutora Silvia, como vocês todos já conhecem, é uma excelente dentista, já com muita fama, eu sou suspeito para falar, né? Essa grande dentista que é a doutora Silvia, bem conhecida aqui já do canal 11 da NET, da TV Urbana, é a questão que foram já achados mais de 300 destroços do avião da Malaysian Airlines, esse avião que estava, né, então, sumido hoje, agora o satélite francês
achou mais de 300 destroços, já estão lá os barcos, os aviões, todos indo a caminho, porque agora realmente não tem como fugir do paradeiro desse avião que botou um ponto de interrogação em todo mundo. Aonde está o avião com 239 passageiros, que deixou esse ponto durante alguns dias nesse mundo que hoje tem internet, que tem TV, que a qualquer canto tu pode acessar a internet no celular e pasmem os senhores, ninguém sabia onde estava esse avião. Porém, essa semana foi resolvida essa questão. Eu acredito que hoje foi mais confirmado ainda, já há 2, 3 dias atrás, o governo da Malásia tinha confirmado, porém, eu sou um pouco São Tomé, eu preciso ver para crer, e hoje com esses 300 destroços, eu acredito que realmente o avião, infelizmente, tem afundado nesse oceano profundo, que é ali perto da Austrália. Mas o que chama a atenção, Rodrigo, é a questão que parece que eles enviaram para os familiares dos mortos uma mensagem de celular para fazer a comunicação. Gente, isso é uma coisa que, assim, com tecnologia ou não, e hoje a gente vai falar aqui sobre várias coisas também relacionadas à telefonia e etc., né, Rodrigo? Mas a questão de enviar uma mensagem num momento de tanta dor, assim, principalmente quando não se tem a certeza do que aconteceu, né? Com esses corpos, com essas pessoas, imagina. Quer dizer, com a própria aeronave, receber uma mensagem de celular é duríssimo. Não, imagina que tu pegar o teu celular, vivo informa, seu parente, seu pai morreu, eu, claro, informa, seu pai acaba de morrer no voo, né? É complicado. Complicado, mas assim, ó, você que está aí nos assistindo, por favor, entre em contato com a gente, fica mais pertinho da gente através do nosso e-mail vitriners@terra.com.br e curta nossa página no Facebook, Vitrine RS. Mas, Rodrigo, hoje nós temos 2 grandes convidados para falar para todos vocês, gaúchos e gaúchas, sobre 2 assuntos extremamente importantes. E é com muita propriedade que nós recebemos os nossos 2 convidados de hoje, o deputado Lucas Redeker, que vai falar sobre a CPI da energia, que lhe atinge diretamente, no bolsinho que a gente sente isso, e também o nosso advogado Alexandre Oliveira Soares da Silva, sobre as novas regras da telefonia. São 2 assuntos aí, inclusive também sobre telefonia, nós sabemos aí que o deputado Redeker está sempre, né, muito presente nessas ações. Então, não perca, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Com a previsão do tempo. Nós voltamos então para mais um quadro do Vitrine RS com o apoio de Marcelo Martins Arquitetos. Você que está aí na sua casa, quer fazer uma reforma no seu escritório, sua casa de praia, na serra, no campo, liga lá, Marcelo Martins 3237-6698. Esse grande arquiteto e sua equipe que nos prestigiou com o estúdio aqui do Vitrine RS. E, Rodrigo, nós recebemos aqui um e-mail da Sandra querendo saber qual é a tua previsão para o Grenal 400. Minha previsão é 2-1 para o Grêmio. 2-1. Bem chuleado, bem sofrido, mas 2-1 lá no finalzinho, vitória do Grêmio. E o Pedro, do Rubem Berta, pergunta, será que nós vamos poder ficar em Porto Alegre e dar uma corridinha, prestigiar o nosso Guaíba aqui no final de semana? Ou como é que vai ficar o tempo? Vamos chamar a vinheta do tempo? Vanidade. Um pouco. Interessante, né? Antes de nós começarmos aqui também, a doutora Silvia me perguntar se daríamos para correr na hora do Guaíba, né? Só que aí eu falei, eu te respondo na hora da TV. E ela não perguntou porque ela pensou que ia dar alguma resposta forte, mas não, só ia dizer, olha, como eu não sou da região metropolitana, sou da região carbonífera, o rio que me abençoa lá na minha cidade é o Rio Jacuí. E com certeza lá poderíamos correr, lá a corridinha que eu sempre faço e sempre gosto, né? Eu também
usufruam dessa grande bênção que é tu ter uma cidade banhada pelo rio. Né? Aqui vocês têm o Rio Guaíba, né? Eu sou gaúcho, também pertence a mim, pertence a todos nós, mas lá eu usufruo o grande rio Jacuí. Mas para hoje, nessa quinta-feira, teremos máximas de 29, mínimas de 19. Tempo encoberto em algumas áreas, né, da Grande Porto Alegre. Na sexta-feira, máximas de 30, mínimas de 22, também permanece encoberto. E no sábado, continua encoberto, máximas de 30 e mínimas de 22. Chamamos agora nossa vinheta do quadro econômico. Bom, então o dólar a 2,30 para a compra, 2,31 para a venda, o euro 13,18 para a compra, 13,19 para a venda e nosso índice Bovespa com queda de 0,45%. Quero saber, doutora Silvia, qual é a balada, qual as pautas, quais serão os itinerários que as pessoas, os porto-alegrenses, os gaúchos poderão fazer aqui na nossa grande Porto Alegre? Então, Rodrigo, para quem conseguir correr no final do dia, apreciando aí o nosso Guaíba, ou tantas praças e tantos parques que nós temos em Porto Alegre, né? O Parcão, a Praça da Encol, Redenção, etc., a gente chama aí agora a nossa agenda cultural aí para a capital. Então, nós temos mais uma vez aí o Circo de Solé, que deixa a nossa cidade aí mais iluminada, com o espetáculo Corteu no Bourbon Valley, na Avenida Cis Brasil 2611, ingressos no local ou pelo site www.ticketsforfun.com.br. Também temos o 22º Salão Internacional de Desenho para a Imprensa, na Galeria dos Arcos, no Centro Cultural da Usina do Gasômetro, de terças a domingos, das 9 horas às 21. E também a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul fará uma apresentação às 20 horas na Fundação Pão dos Pobres, no auditório do CAT, na Rua República 901, na Cidade Baixa. A entrada é gratuita e o telefone é 8124-0208. Então, Rodrigo, nós teremos logo após o nosso intervalo, com o apoio de Sulina Iluminação e Materiais Elétricos, que fica bem pertinho da gente, é na Pernambuco 2323, tudo que você precisa de iluminação, seja o lustre, seja uma luminária, é na Sulina, Pernambuco 2323, 3222-8805, telefone 3222-8805. E nós, logo mais, após os intervalos, falaremos então sobre a CPI da energia e as novas regras da telefonia. Fique conosco, o nosso e-mail é vitriners@terra.com.br e curta a nossa página lá no Facebook, Vitrine RS. Não perca! Nós voltamos então com mais um quadro do Vitrine RS, com o apoio de Sulina Iluminação e Materiais Elétricos, na Pernambuco 2323, telefone 3222-8805. Você que começou a assistir o nosso programa agora, nós temos a honra de receber duas grandes autoridades no assunto. Hoje, o deputado Lucas Redecker, muito obrigada pela sua presença, e o advogado Alexandre Oliveira Soares da Silva. Doutor, muito obrigado, que falarão sobre a CPI da energia e as novas regras de telefonia. Deputado Redecker, a pergunta que não quer calar: o que lhe motivou a iniciar essa CPI? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos os telespectadores, a doutora Silvia, ao Rodrigo, ao doutor Alexandre. A motivação é muito simples, as pessoas que acompanham o dia a dia do Estado do Rio Grande do Sul, e esse não é um privilégio de uma região apenas, mas de todas as regiões do Estado, a situação caótica da energia elétrica. Nós temos hoje
um problema que ele é histórico, né? Não é deste governo, são de governos que se passaram, daqueles problemas da ampliação das cargas de energia, e quando se fala em ampliação de carga é no campo ou na cidade, as empresas que precisam expandir sua produção, mas não conseguem ampliar a carga, inclusive no meio rural isso é muito frequente, não só os produtores rurais, mas os pequenos produtores que tem que, quando ligam uma máquina, não pode ligar o chuveiro ao mesmo tempo que cai toda. Rodrigo, que é de São Jerônimo, sabe como é que é lá no interior, na Quitéria, naquela região, como é difícil. E nós sabemos ainda, acompanhando esses últimos feitos que ocorreram no começo deste ano, para o final do ano, com temporais, as intempéries climáticas que deixaram metade do estado sem luz. A minha cidade, que é Novo Hamburgo, algumas regiões dela acabaram ficando 15 dias sem luz. Ou seja, empresas paradas, comerciantes sem conseguir ter lucro e as pessoas sem conseguir viver o dia a dia da sua família porque não tinham luz para tomar banho, porque quando falta luz, a tendência é falta água, porque as bombas param de puxar água. Não tinham condições de tomar banho, não tinham condições de mandar os filhos à escola, as aulas noturnas paradas, enfim, diversos problemas. Quando nós começamos a debater este assunto na Assembleia Legislativa e começamos a escutar, acompanhar pela mídia no estado do Rio Grande do Sul, nós vimos que essa responsabilidade ela era, claro que das companhias, das concessionárias de energia elétrica, das agências reguladoras que devem exigir o cumprimento da função das concessionárias e do governo. A Assembleia Legislativa, por ser o parlamento, por ter a representatividade do voto das pessoas, principalmente deputados de diversas regiões, nós levantamos a busca de assinaturas para fazermos a CPI, apurarmos esses fatos e dar um resultado prático para a sociedade gaúcha. No primeiro dia que nós fomos buscar as assinaturas, nós precisávamos de 19 assinaturas de 55 deputados. Eu já consegui recolher 24, ou seja, nós já poderíamos ter protocolado no primeiro dia a CPI. Mas mesmo assim nós demos um prazo de aguardar as outras bancadas, de sentarem, se reunirem, e acabamos tendo todas as bancadas assinando a CPI. Depois de um prazo também, que tem um prazo regimental da Procuradoria Jurídica da Casa, enfim, nós fizemos a instalação da CPI e a primeira reunião, que foi feita 2 semanas atrás, que nós fizemos a eleição do vice-presidente, do relator, e aprovamos os requerimentos, e aí sim que são os que dão a condição de tu ter um plano de trabalho para a CPI. Nós aprovamos e dividimos em três pontos a CPI. Primeiro, escutar as entidades representativas. Quem são as entidades representativas? Federações, associações, sindicatos, que representam núcleos de regiões do Estado que têm vínculos com o problema de energia elétrica e que venham mostrar para os deputados o tamanho do seu prejuízo. Nós teremos umas 4 ou 5 reuniões que tratarão apenas escutando entidades, porque são muitas. Posterior a isso, nós teremos a convocação que nós fizemos, aí não foi convite como presidente, foi a convocação das agências reguladoras, que é a GERDS e a ANEEL, que são as responsáveis, como eu falei anteriormente, por exigir o cumprimento dos contratos e dos investimentos pelas concessionárias. Posterior às 2 agências reguladoras, nós vamos escutar a FEPAM. Por que a FEPAM? O que ela tem a ver com isso? Porque nós recebemos diversas reclamações, tanto das concessionárias, quanto das cooperativas, as permissionárias de energia elétrica, que são menores em algumas regiões do Estado, que têm diversas licenças ambientais trancadas na FEPAM, que precisariam para aumentar a capacidade de geração de energia, de distribuição e também de transmissão. Então, a FEPAM é um ponto importante para se discutir as licenças ambientais. E aí, por último, as 3 concessionárias, a SSU, a RGE e CE, que são o foco dos problemas, o foco das reclamações, e nós temos a convicção de que essa CPI ela trará um resultado prático, porque nós estamos buscando uma CPI mais técnica, não tão política. Evidentemente que a gente não consegue dar essa linha como quer, porque são 12 deputados os membros da CPI, e cada um questiona e leva o debate para o lado que quer, né? Mas na condução deste presidente, ela é uma condução para uma CPI técnica que nós venhamos a ter um resultado prático para a população. Eu costumo dizer que CPI boa é aquela que as pessoas esquecem de um tempo depois do assunto, porque ele foi resolvido. As pessoas, quando ficam lembrando do assunto, é sinal que a CPI não foi boa. Porque ela continua, fizeram a CPI, mas não adiantou nada. E eu vejo que existem muitas irregularidades. É inadmissível que nos últimos 10 anos
as concessionárias receberam 154 milhões de multas por descumprimentos contratuais ou descumprimento de investimentos. Aí, quando se fala de descumprimento de investimentos e as multas, as concessionárias elas tomam multa, a agência reguladora, a ANEEL, ela tem condições de fazer multa e um TAC, um termo de justa de conduta, como o Ministério Público faz, só que sem as sanções penais que o Ministério Público tem. Elas tomam a multa e aí elas, além de não pagar a multa, elas muitas vezes não cumprem o motivo da multa. E elas vão lá e tomam uma multa em cima de outra multa. Quando não cumprem o TAC, doutor, também tomam outra multa em cima. Na verdade, o que eu considero é que essas multas elas não vêm apresentando um efeito pedagógico, Exatamente. que é evitar que atos ilícitos dessa natureza continuem a ser praticados. E tu sabe por que eles não pagam a multa? Porque é muito mais barato, ou melhor, eles não investem e muitas vezes pagam a multa ou não pagam, porque é muito mais barato tu pagar uma multa de 15, 10 milhões do que fazer um investimento de 100. Por isso que eles não fazem. Como tu não tem um efeito penal em cima dos gestores, tu acaba tendo condição de que as concessionárias elas tenham esse jogo de cintura. Não vou pagar aqui, eu vou pagar e não vou investir. Por isso que nós da CPI fizemos o contato já previamente no primeiro dia com o Ministério Público, convidamos o Ministério Público para participar da CPI, cedendo funcionários, e que nós possamos chegar no final da CPI com um relatório encaminhado, muito bem feito pelo relator, com o Ministério Público exigindo os termos de ajuste de conduta com as concessionárias para termos os cumprimentos do problema da energia elétrica. Acho que isso que o senhor está expondo hoje mostra, quer dizer, a organização da CPI também, né? Quando envolvem todos os setores, quer dizer, Ministério Público, as concessionárias, tudo isso, com certeza, acho que a gente pode esperar um bom resultado. Eu pensei muito antes de propor a CPI, por diversos motivos. Primeiro porque era um ano de Copa do Mundo, um ano eleitoral, e muitos questionaram, Lucas, mas o foco não vai ser esse. E eu fiquei pensando, se nós tivermos que não instalar uma CPI por ano de Copa do Mundo, o ano eleitoral, então se para os parlamentos, se para os governos, se param tudo. E isso não pode acontecer. Segundo, uma preocupação que eu tive, se essa for mais uma CPI e que não tenha resultado, quem é que tem desgaste? O parlamento. Não é só o deputado, são todos os deputados. O parlamento inteiro, a Assembleia perde. Mas a Assembleia tem a condição, na minha visão, de fazer um bom trabalho e dar um bom resultado com esta CPI de uma maneira mais técnica. Claro que nós teremos um debate político, porque a CE, que é uma concessionária de energia elétrica, que trata da transmissão e da distribuição, ela depende das administrações de governos, tanto do atual quanto dos anteriores. Então terá um debate político. Agora, nós não podemos deixar que esse debate ele leve a linha da CPI para outro lado e que não solucione o problema do cidadão gaúcho. Interessante também, deputado, como o senhor falou no início, né, que a sua região, que não, na verdade todo o Rio Grande do Sul ficou sem luz, mas foi bem naquela fase daqueles calorões que tiveram. Então imagina, aquele calorão que teve ali em fevereiro, né, o pessoal não poder tomar um banho, não ter um ar-condicionado, não ter um ventilador, aqueles calorões com sensação térmica de 50 graus. Sensação, né? Sensação térmica de 50 entrou nos recordes aí das temperaturas extremas, né? E a pessoa não tem um ventilador, e aquele pessoal que tem seu comércio, que tinha, né, carne guardada. Então essa CPI, por isso eu até te faço outra pergunta aqui, complementando o que o senhor já vem falando, deputado. Poucas vezes no Rio Grande do Sul se viu assim um apoio de todos os deputados numa CPI. Dos 55 deputados estaduais, 52 assinaram os documentos. Então, assim, a gente vê o que o senhor acha, por que disso? Talvez seja por essa questão que abrangiu todo o Estado, o que seria? Sem dúvida. Primeiro, a Assembleia Legislativa, nós não temos o voto distrital, né? Mas ela, por incrível que pareça, ela consegue ter uma representatividade regional, né? Claro que uma outra região, certa parte ficam de fora, mas tu consegue ter uma representatividade regional. E as reclamações foram muitas para todos os deputados. E a gente, quando é deputado, sabe como a pessoa quando é vereador ou um legislador, tu não representa só um segmento, tu debate tudo. E lá na Assembleia nós debatemos tudo. Então, todas as regiões e as entidades mandaram para nós e-mails, ligação, informações de que estava acontecendo. Então, quando nós propusemos esse debate dentro da Assembleia, todos os deputados já estavam com, de alguma forma, informações sobre esse problema e, acima de tudo, reclamações sobre esse problema. Então, eu não tenho dúvida alguma que as bancadas foram favoráveis em virtude disso. Agora,
quando tu falasse, Rodrigo, sobre os calorões e as dificuldades, esta é uma parte, né? Agora, o que eu vejo, tem algumas coisas que são muito mais agravantes do que isso. Primeiro, tu citou os comerciantes. Aquele cidadão que tem um comércio, que tem o seu resfriador, o seu freezer, enfim, no comércio, se ele tem, por falta de energia, o seu freezer queimado, ele consegue o ressarcimento do conserto, né? Ou depende da avaliação e a perícia que for feita, até um novo aparelho. Agora, tudo que tinha lá dentro do freezer, que quem sabe valia mais do que o freezer, e o giro da venda, que ele ficou 3, 4 dias sem poder vender, não é ressarcido. Tu tem que entrar com uma ação judicial e sei lá quando julgado e sei lá se será acatado a favor do comerciante ou não. Pega o caso de um posto de gasolina. Quantos dias o proprietário do posto fica sem luz, sem a bomba funcionar? Assim, tu pega uma empresa que tem uma linha de produção que precisa que ela funcione, o giro da falta de luz para a economia é muito negativo. E nós estamos em um momento que os investimentos que nós deveríamos ter tido, que eles deveriam ter sido feitos antigamente, para que nós tivéssemos uma incrementação na evolução e no crescimento da sociedade, amparando a necessidade da energia, nós não tivemos. Né? Boa. Complementando já, deputado, também, e aí eu chamo nossa ajuda aqui no nosso advogado, doutor Alexandre. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia. Isso nos complementa essa questão de essa carne que estava dentro do freezer, esse posto de gasolina. Como é que, vamos aprofundar um pouquinho mais a questão jurídica, como é que fica para o empresário que teve essa lesão? Como é que fica esse caso aí, doutor Alexandre? Na verdade, a legislação ela prevê a cobrança de lucros cessantes. Todavia, a cobrança de lucros cessantes, ela depende de prova e depende de uma sentença de procedência do judiciário. Então, até o próprio ressarcimento da companhia de energia é um processo lento, é um processo administrativo que, como bem colocou, muitas vezes não contempla a necessidade do pequeno comerciante, do médio, do grande. A gente vê um freezer, mas que se dirá uma linha de produção onde tem 900 funcionários trabalhando. Muitas vezes o pequeno comerciante é o que mais sofre com essa situação, porque não tem condições de provar. Um grande empresário prova facilmente o lucro que ele deixou de ganhar. Já o pequeno comerciante muitas vezes anota num caderno, anota num papelzinho, não tem a informalidade. E a informalidade não existe perante a lei. Então, infelizmente, a lei não contempla o pequeno comerciante, né? Só aquele que for muito organizado, que não é o caso do brasileiro, infelizmente. E geralmente o pequeno comerciante, ou até o grande, às vezes ele precisa da venda do hoje, da venda da semana, para ter capital de giro, para ter dinheiro, para poder ir para outra semana. Exatamente. E esse comerciante, ele indo para a justiça, qual é o tempo, qual é a demora estimada? Não sei se poderíamos estimar, mas qual é a demora para ele ter um trânsito julgado? Ou o senhor vai ser ressarcido? Todos os trâmites legais, qual que seria? Infelizmente, a morosidade do judiciário, não só no judiciário gaúcho, porque senão o judiciário gaúcho é modelo para o judiciário nacional, mas a morosidade do judiciário vem trazendo problemas nesse sentido, né? E a pergunta clássica do cliente no escritório para o operador de direito é: quanto tempo vai demorar esse processo, doutor? Não tem como saber. Nem na TV, nem no escritório, a gente vai poder chegar nesse ponto. Vai demorar X tempo. Pode demorar anos e o comerciante já ter quebrado. Exatamente. Na verdade, hoje, os prazos, quem tem que cumprir prazos somos nós, operadores de direito. Já o judiciário fica a critério de que tem muito processo, pouco juiz, pouco servidor, não tem ônibus para o pessoal trabalhar, tem dia que não dá para aguentar o calor dentro do fórum, aí tem que fechar fórum no interior, como sabe que fechou vários fóruns no interior do Rio Grande do Sul em razão do calor e que faltou energia. Né? Então são vários fatores. Mas pior do que isso, só tem uma situação, que é quando a gente fica sem comunicação. Ou seja, se eu não tenho nem telefone para poder fazer a reclamação, ou por algum motivo, né? Com todas essas novas regras aí da telefonia, quer dizer, eu estou sem energia,
Hoje, com os telefones, mesmo telefone sem fio, a pessoa fica sem comunicação, não tem como carregar celular. Como é que a pessoa se comunica se fica todos esses dias aí? Vamos entrar nessa questão agora, aí da telefonia. Agora cabe falar numa situação bem interessante que aconteceu comigo como consumidor. Me ligaram de uma operadora onde eu tenho a TV por banda larga, né, até a internet banda larga e a TV por assinatura, e queriam que o meu celular passasse para essa mesma companhia. Qualquer chuva forte em Porto Alegre, cai a TV e cai a internet. Se eu vou ficar se ficar com o celular da mesma operadora, como é que eu vou ligar para reclamar? Então, hoje, quem tem só o telefone e a TV na mesma companhia, na mesma operadora, caiu, choveu forte, fica sem telefone, não tem nem como reclamar. Né? E independente se o telefone é sem fio, que depende da energia, ou se é um telefone comum. Então, hoje a situação está caótica nesse sentido. E quais são as novas regras agora, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações? Bom, as novas regras elas são bem-vindas e são bastante animadoras, mas a gente tem que lembrar que elas só vão começar a valer a partir de julho, né? Elas foram publicadas a semana passada e vão começar a valer em 120 dias, o que dá final de julho, depois da Copa. Né? Então, a gente está animado que vai funcionar, mas o Brasil é o paraíso das leis. Nós, desde 2008, a gente não pode esquecer que em 2008 teve a lei dos call center. A lei do call center era para agilizar o call center. Está no papel até hoje. Temos a lei das filas, que também não funciona. Temos a lei do saque, que também não funciona. Então, cabe a nós, consumidores, operadores de direito, e especialmente a Anatel, fiscalizar o cumprimento dessas novas regras. Que se não houver a fiscalização e multas pesadas... Quais são as regras básicas, doutor, aí que mudaram? O senhor pode falar um pouquinho? A grande dificuldade da população é encerrar o relacionamento com a operadora. Mas só que não é só com a operadora que a gente tem dificuldade de encerrar o relacionamento. A gente tem dificuldade de encerrar relacionamento com cartão de crédito, conta bancária. Então, lá em 2008 começaram a trazerem regras para isso. Não funcionou. Vamos ver se essas regras agora de 2012, 2014 vão funcionar. A principal delas, a que chama mais atenção, é a facilidade para encerrar para você cancelar a TV por assinatura. Atualmente você tem que passar para 1, 2, 3, 4 atendentes. Quando chega no 5º atendente, cai a ligação, tem que ligar novamente. Então, hoje, as novas regras prevêem que com um toque numa tecla, numa determinada tecla, você encerra o seu relacionamento com a companhia, né? Ou pela internet também, com alguns cliques, ou para aquelas pessoas de mais idade, ou que preferem efetivamente ter um atendimento pessoal, né? Então, buscar numa loja física, provavelmente na mesma loja onde tu contratou o plano, essa loja tem que oferecer a oportunidade de você ir lá e cancelar o plano. Porque hoje você chega, compra o telefone, compra como chama, o pacote, o combo, e na hora de cancelar, tu volta na loja, a loja te diz assim, não é aqui, você tem que fazer por telefone. Então, isso vai Se tem encerrar. coisa que incomoda, essa história de tu ir na loja, que tu comprou o seu telefone, que tu foi atendido, que tu fez o plano e tu chega lá, os caras, liga pro 0800, liga para não sei aonde, e aí tu liga e fica meia hora e não consegue, né, cancelar. Outra questão que é interessante é quando vem valores a mais que tu acha que não são corretos. Tem também uma questão assim que tu vai ligar para a agência e fazer reclamação. Se não fores atendido, alguma coisa desse tipo, parece que o valor que tu acha que é correto fica. Por exemplo, vem na minha conta R$500, eu acho que é 200. Eu vou ligar... E vai contestar. Vou contestar. Se eu não tiver um retorno da agência, fica os 200. Como é que fica essa história aí? Porque isso tem direto. Já aconteceu comigo. Eu fiquei 6 meses me incomodando com uma agência, porque veio a mais, eu contestei, olha, até hoje, apesar de terem cancelado a linha e ter feito algum abatimento, até hoje estou me incomodando. A nova regulamentação, ela prevê que os serviços não sejam cobrados antecipadamente, como acontece atualmente. A nova regulamentação prevê que primeiro haja o consumo e depois a operadora cobre.
que acontece? Atualmente você paga antecipadamente e tem vezes que você fica 3, 4 dias sem TV a cabo até retornar. Ou então, como o Rodrigo está bem colocando, você liga para reclamar de um débito que foi lançado na tua conta, que não é devido, e aí isso chama-se a contestação. Você contesta, ok, eles tiram, tu paga sem um valor, só que na próxima conta vem novamente. E aí o que acontece? A pessoa acaba deixando e aí a empresa acaba tendo um lucro de uma forma ilícita. E isso está se dando muito também por culpa do judiciário, porque atualmente, né, eu não estou falando mal do judiciário, mas é o que está acontecendo. O judiciário vem entendendo que não existe dano moral quando há uma quebra de contrato de uma cláusula contratual. Ou seja, no judiciário tu vai obter no máximo a devolução do valor. Aí o Rodrigo tem que vir aqui gravar o programa, ir na Câmara dos Vereadores e não sei aonde, vai estar entrando lá no processo, vai entrando com o processo para receber de volta R$100. Ele não tem tempo. Então o que acontece? Lucro para a empresa. E essa nova regulamentação vem, eu espero que venha, que não seja mais uma lei que fique no papel, como as leis que eu falei anteriormente, que eu quero que essa lei venha e funcione, que ela seja para efetivamente trazer benefício para o consumidor, que somos todos nós, né? Sim, obrigado. Deputado Redecker, na sessão de terça-feira da Assembleia Legislativa, houve um momento muito importante, quando a oposição derrubou o veto do governador à emenda pelo senhor apresentada ao projeto de lei 350 de 2014. Esse projeto, ele impede a retirada de recursos da CE. Na prática, o que isso significa? Bom, o governador do estado, o ano passado, encaminhou para a Assembleia um projeto que transferia 1,3 bilhão de reais da CE para o governo do estado, dizendo que esses valores seriam para pagar os ex-autárquicos, aqueles funcionários antigos aposentados da CE, que no cálculo do governo, todos esses, o pagamento da aposentadoria dos ex-autárquicos, até uma estimativa de vida deles, chegaria no 1,3 bilhões de reais, 1 bilhão e 300 milhões de reais. E o governador encaminhou esse projeto de lei, porém esse dinheiro ele iria para o Caixa Único do Estado, ou seja, ele se misturaria com todos outros valores e seria muito fácil de manipular e utilizar para outras coisas. E claro que a intenção do governador não era deixar esse dinheiro guardadinho, separadinho para pagar os ex-autárquicos, era para botar no Caixa Único, gastar o dinheiro e os próximos governos vão pagando o salário dos ex-autárquicos com o giro do Caixa Único também, se tiver, né? Porque a situação financeira do Estado é crítica. Quando nós estávamos debatendo isso em plenário, e íamos para a tribuna e descíamos, e eu via que o governo tinha maioria, eles falaram, não tem saída, nós vamos perder. Falei para um assessor meu, faz uma emenda que esse dinheiro, quando ele for para o governo do Estado, ele fique numa conta específica do Banrisul e só possa sair esse dinheiro dali para pagar os ex-autárquicos e não fique no Caixa Único. E nós fizemos para marcar um posicionamento, né? Porque eu acreditava que nós não teríamos vitória, né? Mas muitas vezes eu acredito que não tenha vitória em algum projeto, em alguma emenda, mas eu faço igual. Porque eu tenho que marcar o posicionamento para que as pessoas saibam, olha, o nosso entendimento é outro, não é o mesmo do governo, tem que ficar registrado. Mas tivemos um empate, né? E o presidente na época, Pedro Westphalen, deu o voto de Minerva e desempatou para o nosso lado. O governador Tarso, no mesmo momento, disse, eu vou vetar porque isso é uma emenda oposicionista para prejudicar o governo. Eu não acho que é para prejudicar o governo. Se o governo manda para casa um projeto dizendo que aquele dinheiro tem um fim específico, ele tem que ser cumprido por um fim específico. E nós agora, na terça-feira passada, conseguimos derrubar o veto e deixamos muito claro para o governo do Estado que, primeiro, ele não tem mais a maioria dentro da Assembleia. Segundo, apesar de ter aprovado os estruturas temporárias da Copa, né? Segundo, mas também não era uma condição de governo, era uma condição diferente. Segundo, ele não pode mais, como achava antes, sair patrolando a oposição. Ele tem que sentar, porque nunca se sentou e conversou. Olha, esse projeto, essa emenda sempre foi muito autoritário, a administração do governador Tarso Genro na relação com a Assembleia Legislativa. Então nós deixamos muito claro que a partir deste momento, todos os debates que forem feitos dentro da Assembleia, o que for bom para o Estado, como nós já votamos, se fizer a média dos projetos que o governo enviou para a Assembleia Legislativa, nós da oposição votamos mais a favor dos projetos do que contra.
porque muitos são bons para o Estado, como reajustes, enfim, outras coisas. Agora, aqueles que são contrários têm que sentar e debater e não simplesmente levar a goela abaixo, porque nós estamos representando um segmento da sociedade que pensa, quem sabe, diferente do governador do Estado e que nós estamos pensando no futuro do Estado. E esses 1,3 bilhão que são da CE, que deveriam ter ficado lá para a CE, nem deveriam ter vindo para o governo do Estado, eles agora têm endereço. Vão ficar para pagar os exautáricos, doa a quem doer. Olha, que é interessante, deputado, talvez nós temos aí um grande problema dos aposentados da Varig, que até então estavam o hotel deles virou lá o Palácio do Planalto, né? Porque eles teriam só 2 meses para pagar, né, todos os aposentados e pensionistas. Talvez essa agilidade política que o senhor teve fez com que os futuros e atuais aposentados e pensionistas da CE não terem no futuro essa mesma situação. Então, foi uma grande jogada política. E parabéns para o presidente também, Westphalen, que era até então o presidente da Assembleia, que também teve essa sensibilidade e, no momento, vir, entre aspas, com a posição, sabendo que é o melhor para o nosso Rio Grande do Sul. Mas né? houve uma coisa engraçada no meio de tudo isso. Porque como nós só empatamos porque um deputado da base do governo errou o voto. Era para votar não e ele votou sim. Foi? Era votar não e ele votou sim. Mas nada é por acaso, né? Quem sabe lá o velhinho lá em cima. Voto. Quem sabe o velhinho lá em cima disse, não, pô, vamos cuidar desse pessoal da CE, mexe com energia elétrica. E o regimento da Assembleia, ele prevê o seguinte, quando tu erra o voto, tu vai no microfone de parte e corrige o teu voto. Mas ele fica apenas corrigido oralmente, verbalmente. Não fica na ata. E ele não fica na ata. Na ata fica o voto que foi dado. Ou seja, o prejuízo foi muito grande para o governo, porque teve um deputado da base do governo, partido do governo, que errou o voto e empatou, nós desempatamos com o presidente da Assembleia e agora nós conseguimos, neste tempo, mobilizar os outros deputados do PDT, do PSB, do PTB, que votaram conosco essa emenda. Né? Então nós conseguimos reverter algumas coisas e foi muito bom. Eu quero parabenizar não só o Pedro Westphalen, mas a todos os deputados que naquele momento deram o seu voto, aquele que errou também, e, acima de tudo, nesse momento, os que deram os 28 votos favoráveis, porque para derrubar o veto, tu tem que ter, no mínimo, 28 votos. A maioria absoluta, metade mais um. Quem sabe não errou de propósito. Quem sabe não errou de Rodrigo, propósito, né? tirasse a minha frase. Acho muito difícil. Eu acho que é como o Rodrigo falou, eu acho que é o velhinho fazendo escrever certo por linhas tortas, né? Mas nós também já perdemos projetos também que os nossos erraram, né? Por um voto. Então, faz parte, né? Faz parte. Deputado, eu acompanhei essa semana, e até saiu muito na mídia, que há um impasse na questão do relator da CPI. Exatamente. Como é que está essa questão do relator? Bom, quando nós fizemos a eleição do relator, nós tivemos um empate, 6-6, são 12 deputados. Eu, como presidente, desempatei no voto de Minerva, ou seja, fiz a condição do teor do desempate. Alguns deputados, os que perderam, evidentemente, eles entraram com um processo interno na Assembleia, dizendo que o regimento interno ele deveria sido seguido não pelo voto de Minerva, mas pela idade. O critério de desempate teria que ser a idade, o mais velho teria que ter o critério de desempate. Por que eu usei, primeiro, o critério do voto de Minerva? Não foi porque eu acordei aquele dia e disse que vai ser o critério do voto de Minerva. Foi justamente porque nós temos uma assessoria de comissões, que é técnica, que é a assessoria da Assembleia, não é a minha assessoria. Assessoria jurídica da Assembleia, que é concursada e estudou para isso, e orientam os presidentes das comissões. Sim. E eu tive a orientação da Assembleia Legislativa. Deputado, agora o senhor encaminha o voto de Minerva. Ou seja, não foi a vontade minha. Eu falei isso até para os deputados. Olha, se tivesse me orientado, o critério é idade, eu teria desempatado pelo critério de idade. Neste caso, o PDT, ele entrou com um recurso para o presidente da Assembleia, dizendo para invalidar a eleição. O presidente disse que não poderia fazer isso, nem o departamento jurídico, ou seja, uma vitória nossa. Agora eles entraram com recurso na Comissão de Constituição e Justiça, que vai ser um relator, que é o deputado Giovanni Feltz, vai fazer o seu relatório e vai ser debatido e votado. Posterior pode ser votado em plenário. O que quer dizer? Que a partir desse momento não é mais a área jurídica que será definida, é a área política. Porque quando depende de voto,
tu não está dependendo da área jurídica, da área política. Mas eu acredito que a gente, pela convicção e pela razão do regimento interno, nós venhamos a ganhar, porque está muito claro que o critério do desempate é o voto de Minerva. Agora, os deputados têm direito de contestar. Porém, isso não prejudica o andamento da CPI. Eu acho isso, que é nessa... Bom, hoje a leitura aqui de Mendes está forte, né? Eu ia te fazer essa pergunta. Independente se é relator A, se é relator B, se é o relator da situação da oposição, isso prejudicaria a CPI? A princípio, não, né? Claro que cada cabeça é uma sentença e cada relator ele vai acompanhar todo o andamento e fazer o relatório final. Por que isso não prejudica o andamento da CPI? Porque no primeiro dia, na primeira sessão, nós aprovamos muitos requerimentos, 55 requerimentos propostos por mim, mais alguns requerimentos propostos por outros deputados, e isso dá condição de nós termos até o último dia da CPI a agenda completa pela aprovação das pautas que já fizeram. O que é o requerimento? Tudo aquilo que quem nós podemos convocar, quem nós vamos convidar, o que nós vamos fazer. Então, estão aprovados. E o relator, ele vai fazer o relatório no final da CPI. Ou seja, os deputados que acompanharem, se for este relator, que é o deputado Catarina Paladini, que eu acho muito competente e tem condições de fazer um excelente relatório, se for o Catarina ou outro relator, sem dúvida alguma, ele vai dar o relatório e vai fazer no final da CPI. Então, todos os deputados têm a condição de interpelar, debater, perguntar, investigar até o momento e aí, lá no final, o relatório ser apresentado pelo relator. Deputado, então já tivemos uma sessão, é isso? Duas. Tivemos a primeira sessão, que foi a eleição do relator e aprovação e do vice-presidente e aprovação dos requerimentos. A segunda, que seriam aprovações de requerimentos, mas teve esse impasse sobre o relator, e aí o PT e o PDT se retiraram da CPI. Eu não vou ser injusto, não o PT, mas a sua totalidade. O deputado Altemir Tortelli ficou na CPI e disse que vai continuar na CPI, mesmo o partido não querendo que eles fiquem, porque ele acha importante debater a condição da energia elétrica. Parabéns para ele. Então, nós temos uma baixa de 4 deputados que, enquanto não resolverem esse problema, falaram que não vão participar. Só que de 12, nós temos 8 ainda que estão prestes a participarem da CPI. E nós precisamos de um quórum mínimo de 3 para abrir as reuniões. Ou seja, as reuniões vão acontecer normalmente. Semana que vem nós vamos escutar diversas entidades. O nosso telespectador fique tranquilo que a CPI está sendo dirigida com responsabilidade. Nós não vamos suspender, ela vai andar com a maior celeridade possível para resolver o problema que o senhor e a senhora acompanham e veem da energia elétrica, e não o debate político que muitos querem fazer. Deputado, tem algum site ou qualquer cidadão pode... Eu sei que as reuniões lá são em lugares que não tem muitos lugares, mas um cidadão comum pode acompanhar a CPI? Pode acompanhar. Vai passar em algum site ao vivo? Como é que funciona? Até para o pessoal, para os telespectadores poderem acompanhar essa questão importante. A CPI, as reuniões acontecerão todas as segundas-feiras às 14 horas na Assembleia Legislativa, de preferência no plenarinho. Algumas vezes tem que se mudar a sala, porque ele já estava reservado previamente. Mas só chegar na portaria da Assembleia lá que eles vão indicar. A sala da CPI é no 6º andar da Assembleia. Nós temos uma sala, as pessoas podem ir para lá. Nós temos um telefone que está sendo estruturado que as pessoas possam ligar para a CPI. E teremos o site, entra no site da Assembleia Legislativa, ou no meu blog, www.lucasredecker.com, ou da Assembleia Legislativa, e vai ter lá, sobre a CPI, vocês entrem e lá tem no site, que as pessoas podem até registrar o seu problema de energia, a sua reclamação e encaminhar para a CPI, que nós vamos utilizar isso para os debates da CPI. Então, você que está aí, participe da CPI, participe aqui com o nosso Vitrine RS, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. Continue aí sentado no seu sofá, confortável, na sua poltrona. Se não está tão confortável assim, liga lá para o Estofado Center. O estofado da Serra Gaúcha é 543441-5182. 543441-5182. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Nós estamos de volta com mais um quadro aqui do Vitrine RS, com a presença do deputado Redecker, com o nosso advogado, doutor Alexandre. E você que está aí, não esquece de ligar lá no Estofado Center, é 543441-5182, que a gente está aqui, ó, sentadinho numa poltrona bem confortável, escutando sobre esses assuntos que interessam a todos os gaúchos e gaúchas, hein?
Olha que isso tem um reflexo diretamente aí para você que está assistindo, para o seu vizinho, para o seu filho que não pode assistir, passa isso para ele. A gente, às vezes, eu falei isso a semana passada aqui, às vezes a gente já está com aquela cultura em que a gente pensa, pô, a política não funciona, não tenho mais vontade de votar, já não sou mais obrigado a votar, acho que eu não vou mais participar disso. Olha aí, hein? O dinheiro da CE, você aí que é aposentado, vai lá e vota, hein? Tem gente trabalhando por você. Não é só o deputado Redecker, não, mas para e pensa sobre isso também, hein? As questões políticas, elas são muito importantes. Mas, voltando à questão da telefonia, nós não podemos deixar de perguntar para o doutor Alexandre sobre as novas regras determinadas sobre a Anatel, se deve ao reflexo de insatisfação do público brasileiro com esses serviços ou foi uma decisão de gabinete? Na verdade, a insatisfação ela já vem de longa data. A gente não pode esquecer que em 2012, algumas operadoras de telefonia foram impedidas de vender novos chips. Elas ficaram de 6 a 8 meses proibidas de contratar com novos clientes pela péssima qualidade dos serviços que elas estavam apresentando. Então, em 2012, elas foram obrigadas a parar com a venda, hoje já retomaram, mas foram aplicadas pesadas multas nessas empresas, mas com o crescente uso da telefonia celular, o aumento, o acesso da população à internet, há essa necessidade de regulamentação. Aqui no Brasil, que, como eu falei anteriormente, né, é o paraíso das leis, mas elas acabam ficando no papel. Então, eu entendo que essa regulamentação, essa nova regulamentação que vem para garantir os direitos do consumidor de telefonia, ela vem devido à grita geral da população quanto à má qualidade da telefonia, da TV por assinatura, já de muito tempo. Tem pessoas que colocam o celular num lugar, não tem sinal. Aí quando volta o sinal, pega o telefone, não tem sinal de novo. Então fica muito difícil para nós, como operadores do direito, advogados, da gente buscar tudo isso na justiça. Então o que a gente espera é que a Anatel ela não traga somente essa nova legislação, mas que ela fiscalize e aplique severas multas nas companhias, objetivando que essa nova regulamentação ela saia do papel e venha para melhorar essa condição que nós vivenciamos atualmente. Como eu já falei, é brabo, é difícil aguentar um dia de chuva sem a televisão e sem o telefone. É o que está acontecendo atualmente. Então vamos esperar que a Anatel fiscalize e puna as operadoras. Agora, se não acontecer isso, aí cabe a nós, advogados, aí as pessoas individualmente vão ter que procurar ou o PROCON, se o PROCON não resolver, vão ter que procurar o advogado para buscar indenizações por danos materiais, que são representados pelos valores que ficou sem utilizar o equipamento, sem ter acesso à internet, e algumas vezes até os danos morais. Porque o que acontece atualmente? As pessoas vão lá, buscam o cancelamento da linha, não conseguem, aí tem que passar pelo calvário de ligar novamente, ou até na mesma própria ligação, cai a ligação, tem que contar tudo novamente para a pessoa, e ainda assim continua a cobrança, a pessoa fica sem o serviço, continua sendo cobrada, e até aí nós estamos só no dano material. Para nós chegar no dano moral, a pessoa tem que ser inscrita no SPC, tem que ser inscrita no Serasa. Então muitas pessoas me procuram, doutor, eu quero entrar com uma indenização por danos morais, porque eu tentei cancelar e já estou há 5 meses tentando cancelamento e não consigo. Tem direito, mas tem direito, você foi cobrado. Não, eles cancelam a cobrança. Só a cobrança não caracteriza nenhum dano, segundo o entendimento dos juízes. Então daí tem que entrar a Anatel, né, para fiscalizar e aplicar a multa necessária, porque for ficar esperando só pela indenização por dano material ou dano moral, né, vai ficar difícil. Então nós temos que contar com a Anatel para fiscalizar. Mas a gente sabe que muitas vezes essas
essas empresas de telefonia, elas não cumprem o que a Anatel estabelece. E aí a gente vê isso como reflexo, por exemplo, que nos juizados especiais tem um grande número, acho que a grande maioria das reclamações são relacionadas à telefonia. A maioria das reclamações existentes nos juizados especiais atualmente são contra as empresas de telefonia, realmente. Todavia, nem todas são resolvidas nos juizados, porque o entendimento do judiciário é que não existe dano moral quando não há uma quebra de cláusula contratual, só existe o dano material. Ou seja, uma empresa que lucra milhões, bilhões, enfim, tem um lucro líquido anual, às vezes, de 240, 250 milhões. O juiz do JEC condena aquela concessionária a pagar uma indenização ou a ressarcir o consumidor em R$800, em R$600. Aí você vai dar um dano moral, dá um dano moral de R$1.200. Então, isso não pune e não traz o efeito pedagógico que a gente busca numa sentença condenatória. Essa sentença condenatória ela tem que ser como é nos Estados Unidos, onde vem uma empresa. Se uma empresa nos Estados Unidos faz isso com um cliente, quanto que vai ser a multa? $1 milhão, $2 milhões? Aqui no Brasil, com R$1.000, eles resolvem essa situação. Então, enquanto não houver um posicionamento no judiciário em dar decisões, em dar condenações que sejam realmente pesadas a favor da pessoa física, a situação não vai mudar. Então, nós temos que contar com a Anatel e fazer uma pressão no judiciário para que o judiciário também puna individualmente, né? Possa trazer esse benefício para cada caso, que não está acontecendo atualmente. Doutor, vou fazer uma pergunta. O que a gente pode esperar da Anatel? Ainda bem que não é do Grenal que tu vai me perguntar, não, né? No Grenal já, né? Bom, eu te faço pergunta, o que tu acha que vai dar no Grenal agora? Eu vou te já que tu cutucou, né? Eu tava quieto, né? Agora vai ter que dizer 2-1 pro Grêmio, 2-1 pro Grêmio. Beleza. 2-1 pro Grêmio. Eu acho, Rodrigo, que a gente vai escutar aqui muita piadinha aí dos colorados, porque vão achar que o Vitrine RS é tendencioso. E os nossos queridos câmeras aqui, eu acho que eles vão começar a ficar bravos aqui com a gente, Rodrigo. Vamos nos tirar do foco agora. Vamos nos tirar do foco aqui. São colorados. Porque eles estão aí, estão assim, ó. O doutor aí tá com gravata vermelha, eles já estavam na esperança que o doutor falasse que o Inter ia ganhar, hein? Olha aí, ó. E entre entrevistados, câmara, produtora, nós estamos ganhando 5-3 aqui no estúdio. O Grêmio está ganhando de 5-3, então... Mas vamos encerrar, daqui a pouco os homens vão ficar bravos, vamos tirar... Vamos cortar. Então, doutor, voltando para essa pauta importante, o que a gente pode esperar da Anatel, daquelas chamadas regiões de sombra, que o deputado Lucas Edek conhece muito bem lá na nossa região, um deputado muito atuante na minha região carbonífera. Nós temos ponto lá do nosso interior que o cidadão tem que pegar um carro, subir num morro, subir em cima de uma pedra para conseguir linha. Vocês acreditam? Isso acontece? Tu acredita? Eu acredito. São Jerônimo. Rodrigo, porque eu não vou falar de São Jerônimo, eu vou falar aqui pertinho da TV Urbana. Eu moro na tristeza, mas não pense que eu vivo na tristeza, vivo na alegria, tá? A não ser quando eu tento fazer ligação do meu celular, eu só posso usar o celular do lado direito do meu sofá, porque do esquerdo não funciona. Mas deve ser porque o sofá não é da Century. Deve ser esse o problema. Deve ser porque o sofá não é da Century. Se fosse da Century, pegava do lado esquerdo, do lado direito. Pois é, doutor. Então, assim, ó, aqui na tristeza, e é uma tristeza quando a gente fala nos dois sentidos. Tanto na questão de luz, energia elétrica, porque a tristeza, inclusive tem alguns colegas nossos aí da comunicação que também moram na tristeza e que comentam isso diariamente, que a tristeza é uma tristeza na questão de energia elétrica. Que a gente tem quedas de luz assim, ó, quase que semanalmente. Essa noite teve. E a questão da telefonia também é péssima. Então a gente está falando assim, Rodrigo, não só lá de São Jerônimo, mas a gente está falando de uma região muito próxima aqui da capital. Isso é geral. Então, assim, essa questão, doutor Alexandre, essas regiões de sombra, será que a Anatel, como que a Anatel pode ter, ou pode agilizar, pode ver essa... Dá uma luz para nós e para os telespectadores que estão nos vendo. A questão das zonas de sombra,
ela já vem sendo questionada também já há mais de 3, 4 anos, essas questões das zonas de sombra. E foram impostas multas pesadas para as concessionárias para eliminar essas zonas de sombra. Segundo eu me informei, eu sei que essas antenas que transmitem o sinal de celular, elas permitem em cada placa da antena o uso de 300 pessoas, 300 aparelhos ao mesmo tempo. A partir do momento que esses 300 aparelhos estão utilizando, cai. Os outros que querem usar o 301, 302 não conseguem. Então, na verdade, a zona de sombra nada mais é que falta de investimento. Precisa ter mais investimento e aí essa nova regulamentação está pedindo mais investimento. Essas multas que vão ser aplicadas têm que ser para ter mais antena. Falta antena, falta tecnologia. A verdade é essa. Deputado Redecker, já estão definidos os principais cargos aí da CPI? Dá para o senhor dar uma previsão do tempo dessa CPI? A definição ocorreu na primeira reunião que nós fizemos, elegendo o deputado João Fischer, o vice-presidente, e o Catarina Palladini, o relator. A partir do dia da instalação da CPI, nós temos 120 dias de prazo de que ela possa trabalhar e encerrar os seus trabalhos. Dando a condição, passando pelo plenário, o plenário achando conveniente, a prorrogação por mais 60 dias. Eu espero que nós venhamos a utilizar apenas os 120 dias, né? Não precisaremos vir a debater mais 60 dias da CPI. Por isso que nós estamos numa condição bem ajustada, com a agenda bem fechada, porque 120 dias as pessoas, é muito tempo. São 16 encontros, ou seja, 16 encontros para quem quer fazer um trabalho com debate detalhado, principalmente num problema de energia elétrica que é muito grande, que está tratando não só do consumidor, né? E o consumidor trata da falta de luz em casa, do poste podre, que cai daquele poste. Em Porto Alegre, qualquer um está nos assistindo. Caminha aonde tu passar hoje, fica olhando os postes, não tem um poste podre e um escorado com uma cinta no lado. Isso tem em todos os lugares do estado do Rio Grande do Sul. Rede de energia, fios energizados que ficam ao tempo e caídos. E também, aí, além disso, nós temos o problema da fiscalização, da distribuição, da transmissão, da geração, ou seja, é muito complexo o sistema energético no Rio Grande do Sul e no país. Então, 120 dias será de muito trabalho, mas nós queremos encerrar com um relatório final, com o Ministério Público no nosso lado e com o resultado para a população nesse período. Deputado, até nem tá no script, mas o senhor poderia nos dar uma palhinha de uma questão que é, se não me engano, que os pré-pagos terem era pré-pago que já vi... Para conta? Conta, isso. Como é que está essa questão? É um Foi projeto aprovado, de lei? Como é que projeto de minha autoria que nós encaminhamos na Assembleia Legislativa, porque nós recebemos, o doutor deve saber, deve ter também já escutado muito sobre isso, nós recebemos muitas reclamações. Que a pessoa colocava cartão no seu celular e aí, quando olhava, já não tinha mais crédito nenhum. Aí descontava isso, descontava aquilo e não tinha um controle. Então, nós temos um projeto de lei que as operadoras têm a obrigatoriedade de disponibilizar a conta para os usuários pré-pagos. No primeiro momento, foi aprovado na internet. Quem pedia antes e entrava num processo conseguia ter. Agora, ela vai ter que ter a disponibilidade direta da pessoa poder entrar lá no site da operadora. Aí tem que ter internet, né, doutor? Sim. Tem que ter luz, tem que ter internet. Tem que ter tudo funcionando. No site da operadora e conseguir ter a sua conta detalhada. O que é detalhada? Quanto custou o minuto, o quanto foi descontado, o preço das mensagens, se for no horário tal um preço, no horário outro preço. Todos esses detalhes têm que ser feitos. E foi um projeto aprovado por unanimidade, andou rápido dentro da casa, todos os deputados concordaram. O governador Tarso Genro, ele sancionou o projeto e agora está no período de regulamentação do projeto, que eles darão a punição caso as operadoras não cumpram. E aí, quando entrar em vigor, as pessoas vão ter condição de poder ter a sua conta do pré-pago. Só para esclarecer bem, é só pela internet que tu consegue? No primeiro momento, sim. Não vem como normalmente, vem uma continha, não, né? Não. Tantos minutos só? Não, pela questão, primeiro, de adaptação, né? Para conseguir se fazer, até pela questão ambiental, que hoje as pessoas
tem muito mais uma condição de acesso à internet do que no correio. Eu acesso a internet, eu particularmente, umas 50 vezes por dia. E a minha caixa do correio, uma vez por semana, olhe lá. Né? Essa é a verdade, antigamente era o contrário. Né? Então, que as pessoas possam consultar até no próprio telefone a sua conta. Né? Mas a nova regulamentação da Anatel, que está prevista para entrar em 120 dias, ela também fala sobre a questão da pessoa poder verificar detalhadamente na internet o que gastou, o que consumiu, para ver se realmente bate. Né? Está na nova E na verdade, doutor, eu apresentei esse projeto de lei. Quando se teve a CPI da energia elétrica na Assembleia Legislativa, o TAC que foi feito com o Ministério Público e com as operadoras previa que as operadoras dessem visibilidade para as contas pré-pagas também. Só que como o projeto de lei já estava em fase final de votação, nós aprovamos o projeto e aí nós temos então as novas regras nacionais, nós temos o TAC que as operadoras fizeram e o projeto de lei do deputado Lucas Redecker. Ou seja, se não cumprirem, nós temos que botar alguém na cadeia. Tu nos ajuda aí, doutor. Não, aí... É muita coisa, né? Mas a nova regulamentação, a comissão, houve uma discussão muito séria da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB relativamente aos créditos que expiram. Então, se o consumidor comprou aqueles minutos, eles não poderiam expirar, teria que ficar indefinidamente ou até a pessoa gastar. Mas como o acordo tem que ser bom para ambas as partes, essa questão ficou de fora, né? Então hoje os créditos ainda expiram, né, da pessoa que compra esses chips pré-pagos, né? Aproveitando, doutor, com relação à cobrança indevida dos serviços de telefonia, mais de 50% das reclamações nos PROCONs, as novas normas da Anatel prevêem essa demanda? Não tem nenhuma previsão legal quanto à sanção por descumprimento. Isso me chamou bastante atenção quando eu analisei a nova regulamentação dos direitos do consumidor usuário de serviços de telefonia. A gente está contando com a fiscalização da Anatel, né, aplicando multas contra as operadoras, mas também a cobrança indevida ela pode ser buscada nos escritórios de advocacia. No meu site, o www.alexadvocacia.com.br, tem todas as indicações de como a gente pode buscar o ressarcimento pela cobrança indevida. Mas, basicamente, Rodrigo Sim. e Silvia, funciona da seguinte forma. As indenizações são indenizações por danos materiais e danos morais. Então, é buscar na justiça os danos materiais. Aí vai lá o Rodrigo, a Silvia buscar indenização por danos materiais por uma ligação de R$23 que caiu na conta. Não, tu fica tentando resolver por telefone, fica tentando resolver através do PROCON. Para ir no PROCON já é mais uma caminhada que tem que fazer. Então, eu espero que, com essa nova regulamentação, as concessionárias respeitam e temam multas pesadas, porque aí você pode fazer uma reclamação pela internet para a Anatel e relatar o que está acontecendo, e aí esperar que a Anatel efetivamente puna aquela empresa, senão você tem que procurar um advogado. Agora, se essa cobrança indevida ela chegar ao ponto de te inscrever num banco de dados restritivo de crédito como o Serasa ou o SPC, aí tem dano moral. Você prova que você protocolou a reclamação, você prova que você telefonou, foi na loja. Nada foi feito, tu está com o teu crédito abalado. Aí isso aflige o teu lado íntimo, aflige o crédito da gente, é algo que a gente busca, a gente amealha ele com anos e anos de trabalho para vir uma operadora de telefonia e te colocar lá como mal pagador. Então, a cobrança indevida ela tem que ser afastada, seja pela Anatel, seja pelo PROCON e, em último caso, por nós advogados, atuando através do Judiciário. Obrigado. Nós vamos para um breve intervalo com o apoio de Mistura Pisos e Revestimentos no telefone 3019-1994 e voltamos já já. Nós voltamos para o último quadro aqui do Vitrine RS com o apoio de Mistura Pisos e Revestimentos
3019-1994. E nós recebemos aqui um e-mail, deputado Redecker, da Maria Luísa, questionando qual é o seu posicionamento em relação à questão da Ponte do Guaíba, que tanto se fala há tanto tempo. Bom, na verdade, a Ponte do Guaíba, o meu posicionamento, eu sou favorável a uma nova Ponte do Guaíba há muitos anos, né? Nós temos esse problema da ponte atual, ponte sempre trancada. Agora, é lamentável que, no momento em que nós vivemos, se nós fizermos uma avaliação passada, durante a eleição, a Dilma e o Serra tiveram no Rio Grande do Sul, os dois candidatos, e se comprometeram que fariam a ponte. 3 anos e meio depois, dos estudos, do processo licitatório parado, a presidente Dilma vem dizer que agora vai começar a obra da ponte, porque foi feita a licitação, por isso, por aquilo. Nós já deveríamos ter começado essa obra da ponte por promessa há muito mais tempo, não só da Dilma quanto do Lula. Quando eu estava falando sobre a condição da infraestrutura energética, é inadmissível que a nossa sociedade cresce, ela necessita de infraestrutura e as obras que são inauguradas elas já nascem defasadas. Elas deveriam ter sido inauguradas há muito tempo atrás. E a Ponte do Guaíba, a segunda Ponte do Guaíba é justamente isso. E eu fico mais espantado ainda, e as pessoas notam isso, na véspera do ano eleitoral, das horas da eleição, que a Dilma está com um imenso pepino, que é a Petrobras, que ela autorizou a compra da usina de Pasadena, lá nos Estados Unidos, que o bilionário comprou por 46 milhões de dólares e o Brasil pagou mais de 1 bilhão por aquela usina, ou seja, muita gente meteu dinheiro no bolso na compra dessa usina, e a Dilma diz que autorizou por recursos, por documentos incompletos, ou seja, o presidente de um conselho da Petrobras, que era a 12ª empresa no mundo, que hoje já caiu para mais de 120 do seu lugar, com a desvalorização que teve, autorizar a compra por documentos incompletos. Essa é uma incompetência bárbara, tremenda, falta de visão administrativa. E eu espero que a Ponte do Guaíba ela tenha começo, meio e fim. Porque pelas informações que nós temos, ela será começada, mas as obras do final, pela terceira etapa, nem foram licitadas ainda. Então tenho medo de que ela comece, pare no meio e não tenha finalização, porque tem que se deslocar mais de 800 e poucas famílias. Então, eu estou muito esperançoso e eu quero que essa ponte saia para amanhã. Agora, pelo momento que está e a maneira que está se moldando, está se vendo que é uma obra eleitoreira, que não começou no tempo hábil e que, infelizmente, ela está aí para mostrar para as pessoas que se tenha resultado, para se buscar resultados lá na frente, quem sabe eleitorais. Mas tenho esperança que essa ponte saia o mais rápido possível, como todo gaúcho. Mas deputado, me chama a atenção o seguinte aspecto. A ponte que temos ali na frente do a colossal arena do Grêmio, né, que liga a rodovia do Parque, ficou pronta Eu quando via, passava um dia, pronto, já tá pronta. Um ano e pouco, eu acho. Um ano e pouco. Então, por que a Ponte do Guaíba, que é um pedido de tantos anos, um clamor dos gaúchos, de tantos anos, só fica nas promessas de campanha? A presidente Dilma, em vez de vir aqui em Porto Alegre, ela anunciou pelo rádio, quando ela foi dar o pontapé inicial no estádio do Novo Beira-Rio, ela fez sem o público. Então, realmente, há uma questão que estão tentando blindar a nossa presidente, né, que enfim... que nesse momento ela tem dificuldade de responder às questões da Petrobras. Né? Se for uma coletiva de imprensa, não tenho dúvida que ela terá que responder, assim como até hoje o Lula não respondeu as questões da Rosemary. Por isso que ele não aparece mais em público e em coletiva de imprensa. Pois então deputado a gente espera Redecker, desculpa, doutor. A gente espera que não seja uma promessa, né, mas que efetivamente aconteça a nova Ponte do Guaíba. É a esperança. Né? Temos que ter essa esperança sempre. Não podemos ser só negativistas. Exatamente. Né? Assim como ficou pronta em um ano e pouco a ponte na frente da Arena do Grêmio, eu acho que vamos ver se conseguimos isso também. Né? Deputado Redecker, suas considerações finais, então, sobre a questão da CPI. Eu quero primeiro agradecer o Vitrine RS, a doutora Silvia, o meu amigo Rodrigo, a doutora Alexandre, os telespectadores, e deixar muito claro aqui para o cidadão que está em casa que
que a CPI ela vem num momento importante. Infelizmente, ela vem num momento importante, porque se nós não tivéssemos problema de energia, não precisaríamos ter a CPI. E que vocês tenham convicção de que muitos deputados estão comprometidos com essa CPI, com o trabalho, com o resultado. Eu não tenho dúvida, eu como um jovem deputado de primeiro mandato, querendo mostrar que a política, como foi dito antes aqui, tem pessoas sérias, tem pessoas corretas, como em todos os lugares. Eu costumo dizer que partido político, todos têm gente boa e gente ruim. Não só aquele tem gente ruim, só no meu tem gente boa. E nós temos que buscar os bons. E na Assembleia Legislativa nós temos diversos bons deputados que estão envolvidos, inclusive, na CPI, para nós termos resultado prático para as pessoas. Muito obrigada. E doutor? Como eu já havia falado, eu estou contente de participar de um programa sério, bacana, irreverente. Agradecer à doutora Silvia, ao vereador, pelo convite. Estou sempre à disposição e a palavra que eu tenho para deixar no final é uma só: justiça. Nós chamamos agora, bem rapidinho, o Mensagem Vitrine RS. Primeiramente, agradeço o telespectador que nos acompanhou. Foi uma honra nessa manhã de quinta-feira ter vocês aí nos acompanhando os nossos convidados, ilustríssimos convidados, que deram uma grande palestra sobre problemas de nós gaúchos. E para finalizar, como a gente falou antes, lá que Deus ajudou os aposentados da CE, com um erro do deputado, quem sabe, e fica a frase aqui para finalizar, quem acha uma esposa encontra felicidade, recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Provérbios 18, 22. Então, quem está procurando uma esposa, primeiramente, pede para Deus, não sai na balada, pede a Deus para Ele ajudar. E aquele que tem, conserva porque talvez esse presente seja, se não o maior, um dos maiores ou a maior bênção que Deus deu, uma pessoa que vá te acompanhar nos momentos bons e ruins. Deixo o meu abraço a todos vocês, aquele abraço de coração e carinho, e até terça-feira, às 10 da manhã, aqui pela NET, no canal 11 ou no UHF, no canal 55. Um forte abraço. Bom dia para você, bom final de semana.